Boa tarde. Então, dando sequência à nossa programação, meu nome é Ricardo, sou de Curitiba, sou clínico, sou pneumologista e atualmente atuo na área de medicina hospitalar, como medicina hospitalista no Hospital da Cruz Vermelha de Curitiba. E nós vamos falar sobre IRA, que nesse caso não é insuficiência renal aguda, mas insuficiência respiratória aguda. Então eu clonei a sigla do pessoal da nefrologia. E eu vou seguir esses tópicos aqui, tentando fazer uma abordagem bastante prática e objetiva do que é a insuficiência respiratória aguda e o que você precisa saber na sala de emergência para tomar as primeiras condutas, ok? Antes de mais nada, você na sala de emergência precisa ter rapidez e precisão no diagnóstico. O paciente chega em insuficiência respiratória, roxinho, sudoreico, você não tem muito tempo para ficar pensando no que fazer, né? Esse paciente, você vai ter que tomar uma decisão terapêutica, muitas vezes invasiva, uma ventilação, e você tem que definir isso em poucos minutos. Então, o primeiro ponto é definir, né, o diagnóstico da insuficiência respiratória aguda, tentar uma etiologia provável e saber como proceder nesses próximos minutos. Depois que esse paciente estiver estabilizado, é outra história, a gente vai pensar em outros diagnósticos e assim por diante. Esse paciente que chega lá com asma ou com TEP, se ele parar de respirar antes de a gente conseguir fazer qualquer outra coisa, não dá tempo de fazer nada. Então a gente precisa saber oferecer esse suporte ventilatório. Então é sobre isso que vai falar essa aula. O que é insuficiência respiratória aguda? É a incapacidade do sistema respiratório de fornecer o oxigênio para a demanda metabólica do organismo e ou eliminar o gás carbônico. E tudo isso leva, então, a uma hipóxia tecidual, né, e asfixia do tecido, que é o que vai causar, então, as complicações do paciente. E a gente tem que lembrar que tem 3 sistemas envolvidos: difusão, perfusão e ventilação. Diferentes patologias vão causar comprometimento diferente em cada uma dessas partes fisiológicas. Na verdade, esses mecanismos ocorrem todos ao mesmo tempo. A gente divide para ter uma explicação mais didática, mas tudo isso está intrinsecamente interligado. Então, convencionou-se chamar a insuficiência respiratória, dividir em 4 tipos, mas basicamente assim, o que interessa para a gente é tipo 1 e tipo 2, hipoxêmica e hipercapnica ou insuficiência do tipo ventilatória. Cada uma delas tem algumas particularidades e o paciente pode transitar por entre as duas, inclusive dependendo da patologia que o paciente tiver cometido. A tipo 1, a hipoxêmica, ela é definida basicamente por hipóxia. O principal mecanismo que está vinculado aqui é a alteração de difusão e a alteração de perfusão. Então, algumas doenças aí sim que classicamente causam insuficiência respiratória do tipo hipoxêmica poderia ser, por exemplo, uma SARA, um TEP, né, que vai causar uma alteração, uma de difusão e uma de perfusão predominantemente. E o tipo 2, a hipercapnica, que é caracterizada por, inicialmente, uma hipercapnia, com PCO2 acima de 50, excetuando-se o doente crônico, né, e aí a gente às vezes não tem essa informação, mas quando você recebe o paciente na sala de emergência, você já vê o shape do paciente, você já tem uma noção se ele é um doente crônico ou não. Aí você vai ter várias dicas, e a observação clínica na sala de emergência é muito importante para você conseguir fazer esse diagnóstico e iniciar a abordagem terapêutica desse paciente. A insuficiência desse tipo ocorre quando há uma falha ventilatória, predominantemente. Sistema nervoso central. Se eu tenho alguma lesão no sistema nervoso central, um trauma, uma meningoencefalite, uma hipertensão intracraniana, enfim, um acidente vascular cerebral extenso, eu paro de respirar porque eu paro de enviar o comando para respirar, né? Ou eu posso ter uma doença neuromuscular que me impede, eu mando a ordem para respirar, mas a musculatura não obedece. Então, miastenia graves, transmirite transversa, Guillain-Barré, doenças aí que causam fraqueza muscular generalizada. E eu chamei aqui, convencionei de chamar de causas internas, que é o que nos interessa, são as
doenças clínicas que os pacientes podem ter e causas externas que eu não vou entrar no mérito aqui agora, porque é outro departamento, né, mas é um trauma de tórax, contusão, hemotórax, afogamento, inalação de gás tóxico. Geralmente esse paciente vai estar mais bem atendido no hospital de trauma do que na mão do clínico na sala de emergência, ok? Então nós vamos falar sobre as causas clínicas de insuficiência respiratória. As doenças agudas mais comuns, eu vou comentar sobre algumas delas. Ou a gente vai ter o paciente com alguma doença clínica aguda, seja ela respiratória ou não, ou eu vou ter um paciente com uma doença crônica que entrou em fase de exacerbação. E eu tenho aqui as doenças mais comuns clinicamente que vão levar a uma insuficiência respiratória, que envolvem diretamente o sistema respiratório e outras que não envolvem diretamente o sistema respiratório. Então essas dali, pneumonia, embolia, edema de pulmão, broncoaspiração, é uma causa de insuficiência respiratória. O vovozinho, que tem rebaixamento de nível de consciência, tomou sopa, vomitou, broncoaspirou, você vai lá escutar, está estertorando um monte cheio de líquido no pulmão, fazendo uma alteração basicamente difusional. Então, uma insuficiência respiratória por uma causa assim. Uma sepse, SARA, um pneumotórax. Então, eu tenho várias causas que podem me dar o diagnóstico. Quando eu estou na sala de emergência, eu tenho que avaliar o paciente, determinar a gravidade da situação, fazer primeiro o diagnóstico da insuficiência respiratória, determinar se vai ser necessário ou não um suporte ventilatório para esse paciente, enquanto, paralelamente, eu vou também estar avaliando as outras condições, os diagnósticos diferenciais e o que eu posso fazer em termos de medicamentosos para tratar esse paciente enquanto eu estou avaliando. Causas agudas que não são diretamente relacionadas ao sistema respiratório, então doença do sistema nervoso central, neuromusculares, intoxicação por drogas, né? É uma coisa que às vezes a gente não lembra de primeiro momento, mas assim, um indivíduo jovem, uma mulher jovem que chega lá inconsciente com um padrão ventilatório ruim. Uma das coisas que a gente tem que pensar é a intoxicação por droga, intoxicação por, sei lá, barbitúrico, benzodiazepínico, qualquer coisa que possa deprimir o sistema nervoso central. Ou eu vou ter uma exacerbação de algumas doenças crônicas. Normalmente, você já vai ter alguma dica do paciente ou do acompanhante se esse paciente já tinha diagnóstico prévio de alguma coisa. E ele pode, então, chegar horas depois de uma crise. E, no primeiro momento, o paciente, quando entra em crise, ele, estando numa situação estável, ele começa a aumentar a sua ventilação. Então, ele aumenta a frequência respiratória, ele vai respirando mais rápido, ele vai compensando. Só que, passado o tempo, minutos e horas, enquanto ele não sai daquele problema, daquele broncoespasmo, por exemplo, ele vai fadigando a musculatura, ele vai começando a cansar, ele já não consegue manter o mesmo padrão ventilatório, ele começa a fazer, então, uma hipoventilação. E esse paciente, se não receber um suporte ventilatório, ou se a gente não resolver a causa que está levando à insuficiência respiratória dele, daqui a pouco vai parar de respirar. Então a gente tem que agir rápido. É mais fácil tratar um paciente que ainda está respirando e não parou, do que esperar ele parar para depois tentar reverter. Que aí provavelmente a chance de sucesso vai ser muito menor. Então a gente tem que ser agressivo se houver necessidade de intervir nesse paciente aí. Então, avaliação clínica. Lembrando, gente, exame é importante. Sim, ele pode dar algumas pistas, mas eu vou demorar para ter esse resultado. Eu tenho que me basear na minha clínica para dar o primeiro atendimento para o paciente. Quando houver tempo, eu vou ter o exame. Mas até que eu tenha ele, eu já estou com o paciente provavelmente ou está melhor ou está entubado. Até que eu consiga fazer algum exame. Então, eu vou falar um pouquinho sobre avaliação clínica, e ressaltando que você está examinando o paciente e conduzindo. Então, ao mesmo tempo que você está conversando com o paciente, perguntando para ele o que ele tem, o que ele toma, o que ele está sentindo, se tem dor, se não tem dor, você já está orientando a enfermagem a pegar um acesso venoso central, você já está orientando a enfermeira a pegar lá uma máscara de oxigênio, você já está conduzindo o atendimento desse paciente, está examinando, está medindo a pressão enquanto está conversando com o paciente. Vai ver os dados vitais, os exames, o exame físico, basicamente. E aí, o que importa nessa avaliação inicial? Nível de consciência. Se o paciente está lá, acordadão, conversando bonitinho, provavelmente ele não deve fazer uma insuficiência respiratória aguda. Quando a gente fala em insuficiência respiratória, por definição, é aquilo que estava demonstrado lá atrás. Mas o paciente pode estar com a PO2
um pouquinho diminuída, com um pouquinho de esforço respiratório, mas está relativamente estável, por definição ele tem uma insuficiência respiratória, ou eu posso estar com um paciente extremamente hipoxêmico, hipercápnico, com rebaixamento de consciência, prestes a fazer uma parada respiratória. Então, as duas coisas, por definição, são insuficiência respiratória. Você vai identificar a gravidade da insuficiência respiratória por esses parâmetros aí. Provavelmente o doente crônico, ele já tem algum estigma. É o vovozinho que já tem ali uma sequela de AVC nítida, né, que é um indivíduo que já tem um aspecto que está institucionalizado, você já vai pensar em algumas situações, broncoaspiração, um novo evento, eventualmente um novo acidente cerebral que esse paciente possa ter, e assim por diante. Se ele está hidratado, se ele não está hidratado, se ele está hipotenso, se ele está hipertenso. Durante a crise, durante a insuficiência respiratória aguda, um paciente, por exemplo, um paciente com DPOC, né, que está ali no auge da sua crise, ele pode estar hipertenso. E nesse momento eu não preciso tratar a hipertensão dele, eu preciso restabelecer o padrão ventilatório dele, que provavelmente essa hipertensão é reativa, né, uma liberação adrenérgica pela crise que esse paciente tem. Avaliar a perfusão periférica, se o paciente está quentinho nas extremidades, se está gelado e mal perfundido, se a pressão é boa ou não é boa, né, e os dados vitais. Pressão, frequência cardíaca, frequência respiratória e a saturação. Lembrando que o paciente que está muitas vezes hipotenso, mal perfundido, a leitura do oxímetro ele pode não ser uma leitura tão exata, o que me deixa às vezes sem ter uma noção exata da saturação. Então a saturação é muito boa, concordo com o Magalhães ali que todo mundo tem que ter o seu oxímetro. No passado eu já fiz diagnóstico, desde que eu fiz a minha residência de pneumologia eu comprei o oxímetro. E eu já fiz diagnóstico naquela época de TEP por causa do oxímetro. Porque você verificava a saturação do paciente todo dia, um dia que estava fora da curva, fui lá, troquei a pilha do oxímetro, vai que é a pilha, né? Voltei lá, continuava baixa, fez gasometria e aí confirmou. Enfim, ele não fez o diagnóstico da embolia, mas ele me deu a pista que esse paciente estava hipoxêmico, sendo que ele não estava antes. Então ele realmente pode ajudar bastante. Mas a gente tem que saber trabalhar com as limitações do método. Então uma perfusão periférica, né, extremidade fria, é um limitante do método. Ok? E a ausculta cardíaca pulmonar. Se eu estou lá com um paciente hipoxêmico, né, com uma taquipneia, pressãozinha limítrofe, pior pressão que tem é 10/6, 9/6, porque ela não está, às vezes, não está hipotenso ao ponto de você afirmar que ele está em choque, mas está no limite. Com a ausculta pulmonar limpinha, eu vou pensar mais, por exemplo, provavelmente, um indivíduo jovem, um quadro agudo, com uma ausculta pulmonar limpa, muito hipoxêmico, embolia pulmonar é um bom diagnóstico para esse paciente. Agora, está com aquela ausculta estertorando um monte, né, difusamente, eu vou pensar ou broncoaspiração, ou pneumonia, uma doença intersticial que esse paciente eventualmente pudesse ter no passado e assim por diante. E os exames? Eu estou comentando aqui basicamente gasometria arterial e raio-x. Quando você está avaliando esse paciente na sala de emergência, você pede para o laboratório vir colher, mas só que você só vai ter o resultado disso alguns minutos depois. Então a tua conduta tem que ser baseada no que você está vendo. Você pede o exame, ele vai chegar para você daqui a pouco e vai te ajudar a tomar algumas decisões. Se der tempo de você esperar para ver a gasometria do paciente, ótimo, legal. Mas a gente tem que contar que nem sempre esse tempo vai estar disponível. E eu tenho que saber avaliar o básico da gasometria arterial, né? O que ela me ajuda? Ajuda a ver se ele tem hipercapnia ou não, né? Ou às vezes uma PCO2 baixa indica que esse paciente está hiperventilando e por isso essa PCO2 está baixa. Se eu não fizer nada, daqui a pouco ele começa a normoventilar porque ele está cansando e daqui a pouco ele começa a hipoventilar. E aí sim vai subir o gás carbônico. Eu vou avaliar então a PCO2 e vou avaliar a PO2, lembrando que você tem que pensar em qual fração inspirada de oxigênio foi colhida, se é em ar ambiente ou se ele estava com a névoa, para interpretar o resultado. Porque o gás carbônico, tudo bem, independe disso, mas o oxigênio, a pressão parcial de oxigênio, se eu não souber com que fração inspirada de oxigênio que foi colhida, eu perco esse parâmetro. Né? Eu vou avaliar se tem uma acidose respiratória, por exemplo. Se esse paciente tem lá uma PCO2 de 55, com pH de 7,45, um bicarbonato elevado, isso aí posso dizer que é crônico. O paciente está compensado, isso não está levando a uma acidose. Agora, se o paciente está lá com os mesmos 55 de PCO2 com uma acidose, aí provavelmente trata-se de um quadro agudo. Então esse paciente está desenvolvendo uma insuficiência respiratória aguda. O raio-x vai me ajudar também a me mostrar algumas coisas. Ele pode estar limpinho, bonitinho, normalzinho,
vai falar a favor de algumas doenças. Por exemplo, embolia pulmonar. Na embolia, o que eu espero achar? Um raio-x normal. Eu faço o raio-x não para o diagnóstico da embolia, mas para os diagnósticos diferenciais. Mesma coisa na crise de asma. Eu posso achar através do raio-x uma pneumonia, um derrame pleural, um pneumotórax, se eu não percebi isso clinicamente ainda. Então ele vai ser útil, né, e pode ter a vantagem de poder ser realizado na sala de emergência. E outros exames depois, conforme a circunstância. Um hemograma pode ajudar? Pode. Outras coisas podem ajudar. Mas em termos de diagnóstico de insuficiência respiratória aguda, o que vai ser mais importante para a gente é a gasometria arterial e o raio-x de tórax, ok? Então, tratamento. O paciente chegou, está dispneico na sala de emergência, está sudoreico, mal consegue falar, né? Está com a saturação de 80 no oxímetro quando ele chegou, agora está com uma névoa de oxigênio, já está perto de 90. Então tem que pensar nesse paciente. O que eu faço primeiro? Estabilização inicial. Eu vou oferecer o oxigênio para esse paciente, vou estabilizar esse paciente, eu tenho que ter muita calma e tranquilidade nessa hora, né? E o erro comum que muita gente faz é se afobar nessa hora. Depois de realizado isso aí com tranquilidade, eu vou partir para a segunda etapa então, né? O diagnóstico etiológico, os diagnósticos diferenciais e outras coisas que vão vir pela frente. Então, o paciente está lá na sala de emergência, dispneico, sudoreico na sua frente. Primeira coisa que a gente tem que lembrar, não se afobe. Calma, para, respira, avalie a situação com tranquilidade, avalie as possibilidades terapêuticas que você tem neste momento, tá? E faça isso com tranquilidade. Transmita para a equipe tranquilidade, porque se o médico está lá afobado, né, a equipe toda começa também a ficar afobada, fica umas baratas tontas andando ao redor do paciente e ninguém faz nada e o paciente só vai piorar. O que a gente começa a fazer? O ABCD. Então, eu vou avaliar conforme o nível de consciência, conforme a condição desse paciente. Se ele está com a via aérea pérvia, né? Se ele está conseguindo respirar, se essa via aérea é pérvia. Vou, enquanto isso, oferecer oxigenoterapia suplementar e a gente vai ver aí quais são os dispositivos que a gente tem. E esse, talvez, nesse momento, seja a coisa mais importante. Se eu vou ou não precisar entubar esse paciente, eu vou decidir isso na sequência. Mas, enquanto isso, eu já vou otimizando a oxigenação desse paciente, o que certamente já vai me ajudar, independente da causa. Ah, mas se for uma hipercapnica, mais oxigênio, não tem problema? Sim, mas vai ter problema depois, não agora nesse primeiro momento. Nesse primeiro momento eu preciso ganhar tempo, preciso melhorar a condição do paciente, para daí poder ter tempo de fazer o restante. Eu vou pedir um acesso venoso, se possível, né? E se for rápido, monitorização, isso me ajuda. Então, a saturação no monitor, o eletrocardiograma no monitor, me ajuda aí a ver a frequência cardíaca e tudo mais. Medicamentos, eu não vou comentar aqui porque aí depende da etiologia. Então, se for uma crise asmática, é broncodilatador, é corticoide, inicialmente, idem aí se for o paciente com DPLC descompensado, se o paciente está infartando, enfim, você vai definir a medicação conforme a etiologia. Eu não vou entrar nisso agora porque a etiologia é muito diversa. E eu vou definir se esse paciente precisa ou não de suporte ventilatório, que é o próximo passo. Então, oxigenoterapia, medicamento direcionado à etiologia e o suporte ventilatório quando houver necessidade e as modalidades que eu tenho de suporte ventilatório para oferecer para esse paciente aí. Então, inicialmente, a gente tem, na maior parte dos hospitais, a gente tem o catéter nasal ou aquela máscara, que é essa aqui. Né? É o que tem mais disponível nas emergências, embora essa máscara de Venturi seja muito importante, muito boa, e essa aqui seria uma máscara com reservatório. Mas nem sempre estão disponíveis, você vai usar da melhor forma aquilo que você tiver na mão, ok? Então, o catéter nasal de oxigênio, ele vai oferecer um fluxo, dependendo do fluxo que você oferecer lá em litros por segundo, litros por minuto, 1 litro, 2, 3, 4 litros, de, no máximo estourando 35% de FiO2, né? Porque depende da ventilação do paciente, o paciente está inalando o ar ambiente também, um fluxo muito elevado machuca a mucosa do nariz, então você não vai conseguir oferecer uma FiO2 tão alta para esse paciente, mas é uma opção. Se esse paciente não está tão hipoxêmico, às vezes é o suficiente, e ele está colaborativo, e ele está bem consciente, ok, você coloca o catéterzinho. Se não, você coloca aquela máscara. Essa não é a melhor, mas se for a que eu tenho, vai ser melhor, ok? E se você tiver disponível, muito bom, você tem a máscara de Venturi, você tem válvulas, que cada válvula de cada cor, ela te dá, se você ligar no determinado fluxo, vamos supor, a válvula laranja no fluxo de 12 litros por minuto, me oferece uma FiO2 de 50%. Que oferece uma fração inspirada de oxigênio maior. Só que lembrando, a fração inspirada que o paciente vai respirar depende
dele também, da frequência respiratória, né, da máscara estar corretamente acoplada no paciente, do volume minuto que esse paciente faz. Então, na melhor das hipóteses, eu consigo uma fração de 50% com a máscara de Venturi, que ela é mais confortável que essa máscara verde aqui, e não é comum a gente ter nas nossas emergências, mas essa máscara tem um reservatório que você enche de oxigênio. Então, na verdade, diminui o ar ambiente que entra através da máscara e com isso você melhora um pouquinho a fração inspirada desse paciente aí. Se você tiver à disposição, ótimo. E aí, eu vou avaliar se esse paciente, com as medidas iniciais, então, eu estou oferecendo oxigênio, eu estou com acesso venoso, eu fiz os medicamentos de acordo com a etiologia da doença, não vou entrar no mérito disso aí. A gente sabe que as situações mais prevalentes na sala de emergência são mesmo as doenças pulmonares, a pneumonia, o paciente crônico que exacerba, uma embolia pulmonar. Você já está tratando isso aí, tá? Eu vou avaliar se esse paciente melhorou, se esse paciente pode se manter dessa forma ou se eu vou ter que progredir. A pior coisa que pode acontecer no paciente com insuficiência respiratória na sala de emergência é você ter que entubar ele, né? Então, não tem problema. Se você tem que estar preparado para isso aí. O duro é quando você pega um paciente de difícil manejo para intubação. Aí, às vezes, a gente precisa de ajuda. Mas, na maior parte das vezes, o sujeito da emergência deve estar habilitado para isso aí. Então, quando que eu tenho indicação de usar uma ventilação não invasiva? Qualquer situação de insuficiência respiratória que não tenha uma contraindicação para ventilação não invasiva. Se eu tiver disponível o equipamento, eu posso evitar uma intubação do paciente com essas medidas aí, o que me dá o que me dá tempo, né, do paciente conseguir responder a medicação, e aí sim eu definir se esse paciente vai ou não para o tubo. Quais são as contraindicações? A necessidade iminente de intubação orotraqueal. Se o paciente está muito ruim, nível de consciência rebaixado, muito cianótico, às vezes não adianta perder tempo. Então, prepare-se para entubar esse paciente, não perca tempo com a ventilação não invasiva. Rebaixamento de consciência, incapacidade de colaboração, às vezes alguns pacientes não colaboram, estão agitados, não entendem as orientações, né? Trauma, ferimento na face ou cirurgia facial recentemente, obviamente, vai contraindicar. Alto risco de aspiração, então rebaixamento de consciência também pode levar a um alto risco de broncoaspiração, e se tiver uma cirurgia recente de anastomose esofágica, e aí é contraindicado. Nem sempre a gente vai ter todas as informações, mas você avaliando o paciente, você já consegue determinar a presença ou não da maior parte delas aí. E aí você, se tiver que usar a ventilação não invasiva, ela é mais fácil, você vai acoplar, né, o modo da ventilação de acordo com aquelas modalidades ali, dependendo do equipamento que você tiver. Eu não vou me ater muito aqui à regulagem do equipamento, porque isso vai depender do equipamento que você tem, mas basicamente, né, você vai entrar com uma modalidade aqui, se for BiPAP ou CPAP, de 8 a 12 centímetros d'água, sendo que o BiPAP tem uma regulagem da pressão expiratória, e você vai tentar fazer os melhores parâmetros do equipamento que você tem na sala de emergência. Se nada disso que você fez foi suficiente, né? Na verdade, assim, isso aqui é um ponto muito simples, na minha forma de ver. Você já avaliando o paciente sabe, ou ele vai se beneficiar da ventilação não invasiva ou não perca tempo com ela. Se você colocou na ventilação não invasiva e ele está bem adaptadinho, beleza. Pede o raio-x, pede a gasometria, vai atrás das outras coisas, senta lá para fazer a prescrição dos outros medicamentos. Se ele não é um candidato à ventilação não invasiva, ele continua então na sala de emergência ali do teu lado e você vai partir então para sequência rápida de intubação orotraqueal. E aqui, mais uma vez, o importante é manter a calma, preparar o equipamento primeiro, checar se está tudo certinho, para daí então proceder à intubação. E outro erro comum é o cara chegar desesperado na sala de emergência, ver lá o paciente em insuficiência respiratória, já pega o tubo, me pega aqui a cânula e já vai tentar entubar o paciente de qualquer jeito. Não. Primeiro ponto, preparação. Na preparação você vai preparar o equipamento, você vai checar então se a cânula está lá, se o cuff está certinho, se o material, se a medicação para você sedar o paciente está na mão, você vai checar o material e vai melhorar a oxigenação desse paciente, porque você vai ter que, durante algum momento, piorar, você vai ter que deixar ele em apneia por alguns segundos, se for uma intubação mais difícil, né? Então você hiperoxigena esse paciente, deixa ela máscarazinha, otimiza, enquanto alguém checa o equipamento para você. Então você vai preparar com calma e tranquilidade, checa o equipamento, checa a medicação,
pré-oxigênio o paciente, está com tudo na mão, tudo belezinha, você vai sedar o paciente, e aqui a gente vai ter que usar o que a gente tem à disposição na sala de emergência. Nem sempre no pronto-socorro a gente tem o mais ideal para intubação, mas eu vou comentar aqui o que seria o mais ideal, né? O bloqueio neuromuscular. Se você tiver a percepção de que vai ser uma intubação difícil, né? Talvez tenha que reavaliar se vai usar aí ou não o bloqueio neuromuscular. Coloca o paciente adequadamente posicionado, né? Para você fazer o procedimento de forma tranquila, confortável, porque se não for confortável você vai ter dificuldade de fazer. Então vale mais a pena fazer as coisas tranquilamente e bem feito, acertar na primeira, do que ficar tentando inventar moda e não conseguir entubar esse paciente. E aí ainda pior, você acaba fazendo outras complicações desse paciente aí. Você vai introduzir a cânula, vai confirmar a posição dela, né? Vai fazer aquela ausculta que vocês aprendem no ACLS, lá nos 4 quadrantes, enche o cuff, fixa a cânula, e aí você vai continuar no ambu enquanto isso. Depois de você terminar aquilo ali, você vai acoplar o paciente no respirador. Para sedação desse paciente, a gente induz, né, com a literatura aí, o que é mais usado hoje em dia é etomidato ou ketamina, naquelas doses ali, e, se possível, isso facilita a intubação, um bloqueio neuromuscular com um bloqueador neuromuscular com um daqueles ali. Algumas medicações, por exemplo, midazolam ou mesmo, né, o diazepam, não são medicamentos ideais para intubação, mas muitas vezes é o que existe na sala de emergência. Só que o midazolam, principalmente, ele pode causar hipotensão. Então não são os agentes ideais. Se você trabalha na emergência que não oferece os medicamentos ideais para uma abordagem de via aérea, você deve brigar, lutar para que no lugar de trabalho possa ter disponível essa medicação. Às vezes não tem e a gente, em vez de brigar para ter, né, aceita que não tenha e tenta trabalhar com o que não tem. Mas se a gente puder brigar, é uma boa. Então, o paciente chegou, você atendeu, você pensou nas várias possibilidades diagnósticas, o paciente tinha indicação de intubação orotraqueal, você com calma, né, preparou o material, sedou o paciente, intubou o paciente, colocou ele na ventilação. Você vai ter que agora programar o respirador. Então, uma coisa importante, esse paciente está no pronto-socorro, ele não está na UTI. Na UTI você tem outros recursos, você tem o pessoal que está mais habilitado a lidar com o equipamento de ventilação e, às vezes, ali na emergência a gente não tem toda essa estrutura. Então, isso aqui é um parâmetro básico, né, inicial para você acoplar o paciente ali. Conforme a patologia, né, se o paciente tem uma SARA, você vai ter que mexer um pouquinho diferente nesses parâmetros aqui. Mas começando dessa forma, a chance de errar é menor. Então você começa lá com volume corrente de 8 ml por quilo, do peso ideal, uma frequência respiratória que vai variar aí de 12 a 20, no hipercapníco normalmente uma frequência respiratória um pouquinho maior no começo, mas você vai avaliar isso aí com calma. Inicialmente uma fração expirada de oxigênio de 100%, né? Dá uns minutinhos para o paciente e aí, conforme a condição clínica dele, você vai estar reajustando isso aí e tentando decrescer essa fração expirada de oxigênio até 40, 60 e manter uma PIP de 5 a 10 centímetros, começa com 5 e vai titulando isso aí e vai escutando o paciente. E agora? O paciente chegou, você fez um diagnóstico, você procedeu à intubação, vamos para o cafezinho? Não. Agora, você vai sentar com calma, né? Vai primeiro reavaliar o paciente, você vai checar então a ausculta pulmonar, a ausculta cardíaca, vai terminar de fazer um exame físico mais adequado. Na correria, às vezes você não conseguiu fazer um exame físico adequado, né? Então dá uma olhada no paciente, às vezes tem que tirar a roupa do paciente, ver se ele não tem nenhuma lesão externa, de repente tem lá uma ferida em membros inferiores, comum no paciente crônico, uma erisipela, enfim. Você vai examinar o paciente com calma, vai pensar em outras coisas, tá? Vai avaliar a saturação desse paciente, ver se já pode diminuir um pouquinho a fração expirada de oxigênio, vai pedir ou vai ver os exames então que estão pendentes, vai sentar para fazer a prescrição desse paciente, vai colocar lá o que for necessário, antibiótico, enfim, conforme a etiologia do que a gente está vendo, e vai reajustar. E só então, quando você fez tudo isso, né, você só vai sair do lado do paciente a hora que você estiver entregando esse paciente no setor para onde ele deve ir, agora que é, no caso, a UTI. Se você conseguir levar logo para a UTI esse paciente, joia, mas às vezes você vai ter que ficar algum tempo no pronto-socorro com esse paciente, então fica do lado, fica de olho, porque complicações podem acontecer, né, e você tem que estar ali
do ladinho para poder prestar o auxílio para esse paciente aí. Então, gente, o tema foi relativamente simples. Insuficiência respiratória aguda. Eu vou pensar nas principais causas. Ela pode ser hipoxêmica ou hipercapnica. Hipoxêmica são doenças que causam alteração de difusão e de perfusão predominantemente. Então, pneumonia, embolia pulmonar, várias outras ali. A hipercapnica são alteração de ventilação, geralmente associada a doenças neuromusculares ou neurológicas, ou por fadiga, o paciente acaba evoluindo por uma falência ventilatória. Determinar o diagnóstico, determinar as primeiras medidas, começar a oxigenação e, se não conseguir manter o paciente adequadamente controlado, partir para a intubação. Lembrando uma coisa, níveis de oxigênio. Às vezes o paciente, depois que você fez as primeiras medidas, melhorou um pouquinho a saturação, mas ainda está lá, 85. 85 para alguns pacientes está louco de bom, para outros ainda está baixa. Vai depender se é agudo ou se é crônico, né? Vai depender do tempo de evolução desse quadro aí. Isso não existe receita de bolo, você vai estar avaliando. Se o paciente está ali com a saturação não tão ideal, mas já está mais confortável, joia, né? Mantenha o que está fazendo e espere com paciência ver os exames e aí fazer os outros ajustes que forem necessários. E o que pode acontecer de mais grave é você ter que intubar o paciente. Faça isso de forma tranquila. Primeiro, checa se está tudo pronto antes de partir para a intubação, porque depois que o paciente está sedado e está com um bloqueio neuromuscular, se você não fizer certa coisa, o paciente vai complicar. E uma vez que você fez tudo isso aí, ajustes mínimos necessários de respirador, e aí senta, respira e pensa no resto que você vai fazer. Né? Era o que eu tinha para dizer. Obrigado.